Você, proprietário e investidor da indústria de construção e da infraestrutura, provavelmente já ouviu falar que criar uma holding é a solução para proteger seu patrimônio. Mas e se eu te disser que um detalhe técnico na hora de transferir seus imóveis para essa holding pode gerar uma cobrança de imposto que você não esperava? E que uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal pode mudar completamente o jogo nessa tributação? Meu nome é Pedro Soares, sou advogado, sócio do SMP Advogados. E há mais de 15 anos nós ajudamos proprietários e diretores de construtoras, incorporadoras e empresas relevantes do agronegócio da mineração a estruturar seu patrimônio com segurança. E hoje eu vou te ensinar gratuitamente dois cuidados essenciais que você precisa ter ao constituir sua holding. Antes de tudo, é fundamental que você entenda uma coisa: a holding é um instrumento de planejamento patrimonial, não é blindagem. E ela não é o único instrumento. Para organizar seu patrimônio e sua sucessão, existem outras ferramentas, como o testamento, as doações diretas, os fundos de investimento, a previdência privada e até estruturas no exterior, as chamadas offshores. A escolha do melhor instrumento depende de uma análise cuidadosa do seu patrimônio e dos seus objetivos. A holding é extremamente poderosa, mas precisa ser usada de forma correta. E para te ajudar a usar da forma correta, nesse vídeo eu vou focar em dois pontos técnicos cruciais que geram muita dúvida e muito erro por aí. Primeiro, a questão do imposto de transmissão, o ITBI, quando o valor do seu imóvel é maior do que o valor do capital que você vai integralizar com ele na holding. O segundo é o importantíssimo e recente julgamento do STF sobre a imunidade do ITBI, que pode, no futuro, representar uma economia relevante para você. Vamos ao primeiro ponto. Imagine que você tem um imóvel que vale R$ 2 milhões e decide usá-lo para criar sua holding. Porém, você define que o capital social da empresa será de apenas 1 milhão. O que acontece com o outro milhão? Essa diferença, esse excesso, é comumente contabilizado como reserva de capital. E aqui está o perigo. Muitas prefeituras entendem que a imunidade do TBI, o imposto sobre a transmissão, só vale para o valor que integra o capital social, sobre a reserva incide o imposto. Isso vai acontecer, inclusive, nos casos em que houver reavaliação do imóvel. No nosso exemplo, a depender da cidade envolvida, o imposto poderia ser de 3% sobre R$ 1 milhão, ou seja, R$ 30 mil que você não estava esperando. Isso acontece porque a lei diz que a imunidade é para a realização de capital. A interpretação, se a reserva entra ou não nesse conceito, é o que gerava disputa judicial e foi pacificada no tema 796 do STF, nesse sentido de que somente o valor integralizado é imune ao ITBI. Aliás, se esse tipo de conhecimento jurídico te ajuda a ter mais clareza no desenvolvimento do seu negócio, deixa sua curtida nesse vídeo. É a forma de nós sabermos que esse conteúdo é relevante para você. Agora, o segundo ponto, que é uma notícia relevante para os empresários. A Constituição proíbe a cobrança de TBI na integralização de imóveis ao capital de uma empresa, exceto se a atividade principal dessa empresa for imobiliária. E por causa dessa exceção, alguns municípios cobravam o ITBI de holdings patrimoniais, que tivessem atividade preponderante imobiliária. Isso sempre foi uma grande trava e um custo relevante. Porém, em um julgamento muito recente e aguardado do Supremo Tribunal Federal, 3 ministros já decidiram que essa imunidade do TBI é incondicional. Ou seja, ela vale no momento da integralização do imóvel, não importando qual será a atividade futura da empresa, se imobiliária ou não. A exceção da atividade preponderante só se aplicaria em casos de fusão, cisão ou extinção da empresa, e não na sua criação. O processo está em vista com um dos ministros e deve voltar ao julgamento dentro de 90 dias, quando teremos a confirmação do caminho a seguir. Se confirmada, será uma mudança de paradigma, uma vitória para o planejamento patrimonial cuidadoso, com mais segurança jurídica e economia tributária real
para quem está montando sua holding. Nós falamos muito de TBI aqui, mas como ficará essa questão na reforma tributária e o imposto de renda? Há ganho de capital nessa operação? A forma como você faz essa operação pode gerar uma economia ou um custo tributário relevante no futuro. Mas esse é um tema tão detalhado que merece um vídeo próprio. E em uma próxima oportunidade nós falaremos especificamente sobre a reforma tributária e o imposto de renda nessas operações. O que nós vimos hoje são apenas dois dos muitos detalhes que envolvem um planejamento patrimonial bem feito. A hold é uma ferramenta muito importante, mas como um bisturi na mão do cirurgião, ela precisa ser manuseada porque tem técnica e experiência. Eu espero que esse conteúdo tenha trazido clareza para você. E se você quer continuar aprendendo e recebendo dicas práticas e seguras sobre o universo jurídico da construção e da infraestrutura, o meu convite é que você me siga no Instagram. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da legenda. Lá eu compartilho conteúdos diários e mais diretos. Nos vemos lá!